Oiê! Seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e hoje você vai conhecer um personagem único que misturava ousadia, carisma e uma pitada generosa de loucura. Ele não roubou milhões, ele não enganou empresas, nem causou escândalos trágicos. Ainda assim, passou anos fingindo ser o que não era. Jogador da NBA, árbitro da NFL, cheerleader, jogador de beisebol, vencedor do Emmy e outras mais trocentas coisas. Essa é a história de Barry Bremen, um homem comum que simplesmente decidiu que a vida real não era o suficiente. Um mitomaníaco carismático que invadiu os maiores palcos do esporte e do entretenimento. E ainda virou lenda. Então, galera, bora para essa história? Barry Brennan nasceu em 1947 em Michigan. Casado, pai de 3 filhos, vendedor de seguros. Aos olhos de todos, ele era apenas mais um americano do subúrbio. Mas por dentro, Barry queria mais. Não queremos todos? Sempre foi apaixonado por esportes e pela televisão. Sonhava em ser uma estrela, mas sabia que não tinha talento para isso. Não era atleta, nem ator e muito menos cantor. Era só um cara alto, simpático, com um espírito ousado e uma vontade incontrolável de fazer parte do show. Foi em 1979 que esse desejo virou atitude. Barry decidiu que não precisava da permissão de ninguém para realizar o seu sonho. Bastava entrar em cena. O momento divisor de águas aconteceu em fevereiro de 1979, no NBA All-Star Game, em Detroit. Barry comprou um uniforme completo da Conferência Oeste, com tudo personalizado, até o nome dele nas costas. Ele entrou então no ginásio com confiança e foi direto para o vestiário. Ele pegou uma bola e começou a aquecer com os jogadores. Arremessava, fazia alongamentos, interagia com as estrelas do NBA como se ele fosse assim parte do elenco. Só foi descoberto poucos minutos antes do jogo começar. Os seguranças o retiraram da quadra, mas não sem antes ele ter sido fotografado e filmado pela imprensa. E no dia seguinte, lá estava ele nos jornais. O misterioso invasor do Jogo das Estrelas. Barry tinha acabado de estrear o seu próprio espetáculo. E o palco era o quê? O mundo. Nos anos seguintes, Barry se especializou na arte de invadir. Super Bowl 7, 1978. Se vestiu de árbitro da NFL e entrou no campo como se fosse da equipe oficial. Andou entre os jogadores, sorriu para as câmeras e só foi retirado minutos antes do chute inicial. US Open de golfe, 1979. Fingiu ser um dos competidores. Jogou algumas tacadas e andou pelo campo como um profissional. A imprensa ficou em choque. Final da World Series de Beisebol, 1980. Invadiu o campo uniformizado. Foi até o banco de reservas e por pouco não foi colocado em campo por engano. Cheerleader dos Dallas Cowboys. Essa foi uma das mais ousadas. Barry se vestiu com o uniforme completo das líderes de torcida. Colocou uma peruca loira, passou maquiagem e tentou se infiltrar durante o ensaio pré-jogo. Sim,
Perfeito. Gente, será que ele raspou as pernas também? Mas por trás do humor havia uma mente complexa. Psicólogos analisaram o seu comportamento e identificaram traços claros de mitomania, de validação social. O impulso de criar realidades alternativas para suprir uma necessidade emocional profunda de atenção e de pertencimento. Sua esposa Sharon disse que viver com Barry era como viver com um personagem de filme. Ele estava sempre planejando a próxima cena. Já os filhos, em entrevista, contaram que achavam divertido, mas que também sentiam vergonha, principalmente quando ele era retirado dos eventos na frente das câmeras. Aos poucos, o hobby acabou virando uma compulsão. Barry não conseguia mais parar. Toda vez que a euforia passava, ele já estava arquitetando a próxima entrada triunfal. Com o tempo, os eventos se tornaram mais seguros, os seguranças mais atentos e a tecnologia começou a dificultar as invasões. Barry envelheceu e percebeu que o tempo do grande show havia passado. Curiosamente, um dos seus últimos momentos de fama foi quando ele recebeu um convite oficial para participar de um programa de homenagem. Pela primeira vez, ele poderia subir no palco com autorização. Mas na hora, ele hesitou. Ele disse que talvez não tenha graça se eu for legítimo. Ele faleceu em 2011, aos 64 anos, vítima de câncer. Mas o seu legado ficou. Barry Bremen é lembrado como o maior intruso da história dos esportes americanos. E em um mundo onde tudo é cada vez mais vigiado, ele representa uma era mais ingênua, onde até a mentira podia arrancar sorrisos. A história de Barry é uma aula sobre o desejo humano de pertencimento. Quantas pessoas hoje vivem vidas editadas nas redes sociais, criando uma imagem que não corresponde com a sua realidade? Barry foi apenas além. Ele viveu as suas mentiras no mundo real. Ele não queria enganar para ganhar dinheiro. Ele queria apenas era fazer parte de algo. Queria ser visto. Queria que por alguns minutos ele pudesse brilhar, sair do anonimato e ser uma estrela. E a pergunta que fica hoje é: quantas pessoas ainda vivem à espera do momento em que finalmente serão notadas? Se você curtiu essa história tão inusitada, compartilha com alguém que também ama casos reais e parecem filmes. Me manda lá no Bora pra História o que achou. Quem sabe você não me ajuda a escolher o próximo mitomaníaco a invadir a nossa plataforma. Galera, até o próximo episódio, onde a mentira sempre tem perna curta, mas às vezes consegue chegar até um palco de erro. Beijos